Mas é um prazer e uma honra participar desse evento tão importante aqui no Paraguai. Pela primeira vez estou participando no Paraguai e eu gostaria de agradecer ao Dr. Andrés e Dr. Guilhermo, que me ajudou na tradução dos meus slides, e Dr. Andrés pelo convite. E gostaria de comentar que eu vi o nascimento do confinamento brasileiro. E, desde então, se tem trabalhado muito na área de produção, de manejo, de alimentação, mas muito pouco sobre sanidade. E eu fico contente de saber que esse evento está prestigiando também a questão da sanidade, que é um ponto fundamental no confinamento. Se nós formos ver, voltarmos um pouco no passado e começarmos a ver como era o Coliseu e o Partenon antes de hoje, nós vamos ver que, enquanto que o Partenon está completamente destruído, a sua parte superior, o Coliseu, principalmente parte de sua face, está completamente normal. Onde está a diferença entre o Partenon, que todos usam como exemplo de sustentação, entre essas duas estruturas? Se aconteceu há pouco tempo, um pouco antes da Olimpíada no Rio, algo que foi preparado, em que foi feita uma passarela, uma ciclovia, em que uma ciclovia construída simplesmente nos pilares foi destruída pelas ondas do mar, enquanto que uma outra construção à base de arcos, feita há 100 anos, permanecia intacta. Qual o segredo dos arcos? Isso foi descoberto pelos arquitetos romanos entre o primeiro ou segundo século antes de Cristo, e deu uma diferença enorme na construção e uma revolução na arquitetura. Por quê? Porque a pedra angular faz com que a sustentação do prédio, tudo que tem acima, aumente 3 a 4 vezes, diferente dos pilares. Vocês, cada um de vocês aqui, é a pedra angular dentro de um confinamento, dentro da sua atividade. Então eu estou falando para pessoas que são a pedra angular, são aqueles que vão fazer e que fazem a coisa acontecer. Se nós formos ver um confinamento, nós poderemos compará-lo com um monumento, que deve ser, ou seja, um confinamento produtivo, deve ser estruturado em pilares em forma de arcos. E quais seriam esses pilares? A genética, a alimentação, a sanidade e o ambiente, o manejo e a organização. Porém, se o deus Zeus decide enviar raios e trovões, o que pode acontecer, principalmente no pilar da sanidade? Pode acontecer isso. E um verdadeiro desastre. Tudo que foi programado em termos de nutrição, de manejo, pode ser destruído se você não tiver cuidado com um dos pilares, que é o caso da sanidade. E que, na minha opinião, ao menos no Brasil, é o grande problema que nós temos hoje a ser resolvido nos confinamentos. Quais são os índices aceitáveis de enfermidades num certo confinamento? Ou seja, a frequência de enfermidades tratáveis, que a gente chama de morbidade, deve ser inferior a 10%. A morte dos tratados, ou seja, daqueles que ficaram doentes e que morreram, que nós chamamos de letalidade, o ideal é menos de 3%.
0,6%, a mortalidade geral menos de 0,3% e a média ideal de ganho de peso acima de 1,6 kg. Isso que a maioria dos confinamentos mais desenvolvidos no Brasil querem. Porém, qual é a realidade que nós encontramos nos confinamentos? Boa parte dos confinamentos tem uma frequência de enfermidade tratável, uma morbidade acima de 20%, mais do que o dobro. Uma letalidade superior a 5%. Uma mortalidade geral acima de 0,6%. E uma média de ganho de peso muito inferior àquilo que se programa. Onde está parte do problema? A imposição de metas. Às vezes o dono quer ótimos índices de sanidade. E exatamente quem vem abaixo, muitos de vocês aqui já devem ter sentido esta pressão, que tem que obter esses índices a qualquer preço. E, logicamente, isso vai se transferindo como uma cadeia para as partes mais inferiores. Quais são os resultados dessa imposição? Isto é um dado de um animal que teve um problema de sodomia, que teve uma fratura e que não apareceu como morte, mas apareceu como um animal que foi consumido no restaurante desse grande confinamento. E não apareceu como morto ou como doente. Quais são os principais problemas de saúde nos confinamentos brasileiros, segundo os próprios nutricionistas e gerentes, e uma parte deles veterinários? Sem dúvida, o mais destacado é o chamado CRB, que é o complexo respiratório bovino, que nós vamos explicar um pouquinho mais, sendo seguido da acidose, de problemas de casco, cisticercose e fraturas. Por que nós devemos chamar de complexo respiratório bovino, em que no decorrer da palestra eu vou chamar de CRB? Diferente do que a grande maioria fala, que são as pneumonias. Por quê? Porque, sem dúvida, existe um processo pneumônico, porém, esse processo é muitas vezes acompanhado com problemas de pleurites ou pleuris, com problemas de traqueite e com problemas nos linfonodos. Ou seja, nós não estamos apenas falando da pneumonia, é um complexo. Então, daí a mudança na terminologia. Quais são as causas do mau desempenho sanitário nos confinamentos? Primeira coisa, na minha opinião, um pequeno investimento em sanidade. Todos gastam muito dinheiro em outras coisas e esquecem da sanidade. A falta de um experiente leitor de saúde e erros no manejo geral. Vamos ver. Um dos levantamentos econômicos em um grande confinamento brasileiro mostra aquilo que já era esperado, que grande parte dos gastos estão ligados ao quê? Gastos com os animais, alimentação, mão de obra, outros gastos, impostos e com a sanidade 0,47%. Uma outra avaliação mais recente, também de um grande confinamento, mostrando que é muito parecido o que se gasta com sanidade e o que acontece nos Estados Unidos. Eles não são um modelo para a gente, mas em termos de comparação, se gasta muito mais nos Estados Unidos com sanidade do que nós gastamos no Brasil. Em relação ao controle sanitário, e foi dito aqui algumas vezes nas palestras que me antecederam, que todo confinamento grande tem o chamado leitor de coxo. Todo confinamento tem. Porém, obrigatoriamente,
mesmo grandes confinamentos no Brasil, não tem o leitor de saúde. Existe uma diferença entre leitor de coxo e leitor de saúde. Uma boa parte dos confinamentos delega ou deixa o controle sanitário para peões experientes, para outros técnicos não especializados e principalmente por um problema de custo, para veterinários pouco experientes. Na minha opinião, o que caracteriza um leitor de saúde diferente do que outros pensadores no Brasil falam, né? O leitor de saúde enxerga como uma águia do alto todo o processo de sanidade, desde a compra dos animais, a chegada dos animais no momento crítico, o dia a dia da saúde desses animais e o produto final, que nós, da cadeia bovina, temos que aprender com aves e suínos. Ou seja, se você compra um animal com papilomatose, com verruga, você tem que exercer o direito de consumidor. O direito de consumidor, se você comprou uma televisão estragada, você tem seu direito de pedir de volta a televisão. Isso não é feito nos confinamentos. E o mesmo no final do processo, quando você tem avaliação do produto final. Todo mundo centra na carcaça e esquece de outros órgãos fundamentais que vão ser indicadores da saúde dos animais. Quem detecta mais o CRB? Um peão experiente? Um veterinário muito experiente para detectar o CRB? Um estudo americano recente mostrou que um veterinário consegue detectar 40% a mais do que um peão. Isso significa que ele vai tratar de forma mais precoce, mais adequada esse animal, levando um menor prejuízo. Tive a oportunidade de escrever na minha coluna sobre os leitores de saúde. E é algo que nós vamos trabalhar provavelmente o ano que vem no Brasil para fazer um curso para veterinários, porque não basta ser veterinário, não basta ter um título, ele precisa saber como fazer o processo. Entre os muitos erros de manejo, eu considero um deles o uso de comedores limpos nos nossos confinamentos, e que cada vez mais está aumentando no Brasil, de tempos em tempos. Quais são os problemas que esses comedores limpos, ou que esses coxos limpos podem trazer em termos de acidose? Se você fornecer o alimento constante, deixando entre 3 a 5% de resto de alimento no coxo, o que é esperado, você vai ter um pH ruminal ligeiramente acima do que você considera uma acidose por ácidos graxos voláteis. Você vai ter um pH acima. Porém, se você fizer um certo jejum no animal, 10% para cima e 10% para baixo, o que você vai ter? Principalmente se demorar alguma coisa, se o Paraguai acabou de vencer da Argentina e o seu tratador demora para tratar o animal, o que vai acontecer? Uma ingestão de matéria seca 20% maior, principalmente em dietas muito ricas em energia, e o que vai acontecer? Casos de acidose. E o que pode levar uma coisa a outra? Num determinado confinamento brasileiro, em que se utilizava o milho floculado, o que aconteceu? 50% dos comedouros que eu examinei às 3 horas da tarde
estavam vazios. E por um problema de manejo, esses animais eram alimentados no final do dia e depois só depois das 9 ou 10 horas da manhã. 30%, quando foi examinado o rume no matadouro, tinham problemas de ruminite indicativos de que os animais aparentemente sadios tiveram problema de acidose. E qual a ligação de uma coisa com a outra? Num trabalho que nós fizemos só com bovinos confinados, nós só acompanhamos ao mesmo tempo o fígado, os pulmões e o rumen. E existia uma relação, um risco, 5,3, ou seja, quintuplicava a chance do animal aparentemente sadio, que foi para o matadouro, de ter problemas pulmonares. Ou seja, a acidose predispunha o surgimento de problemas pulmonares. A grande pergunta que se faz em termos de sanidade, em termos de custo, é o seguinte: quem dá mais prejuízo? A morte? O tratamento das enfermidades detectáveis? Ou a enfermidade não detectável? É a grande pergunta que deve ser feita. Nós podemos dividir os prejuízos detectáveis e não detectáveis, como nós comentamos, no custo do tratamento que você vai gastar, os benefícios que esse problema do CRB, por exemplo, vai ocorrer, ou uma acidose, e as mortes. Isso você consegue detectar. Porém, os prejuízos não detectáveis ficam submersos. Vejam esse experimento canadense, que acompanhou, diferente da grande maioria dos estudos norte-americanos, por 90 dias, um período de confinamento, que é o que se faz principalmente no Brasil e eu acredito que também no Paraguai. Animais que tiveram problemas de CRB e que foram tratados uma única vez, mesmo com tratamento eficaz, esse animal teve uma redução de perda de peso de 7 quilos. Ou seja, se você tem uma meta para mandar o animal ao matador, você vai demorar 7 dias a mais para esse animal atingir esse peso. Se for 2 ou mais tratamentos, isso sobe para 20 quilos. Num levantamento que nós fizemos num grande confinamento, que nós estamos baseando esses custos econômicos, nós fomos num confinamento que tinha 47.358 bovinos, sendo que 20,3 tiveram que ser tratados para CRB. E 33 morreram nesse processo. Qual era o panorama, a característica desse grande confinamento? Ele basicamente tinha animais de duas origens. Um de recria, ou seja, que ele comprava próximo a esse confinamento e fazia um período de adaptação e aos poucos ia adaptando os animais ao concentrado. E outro de compra, e cada vez mais longe, porque estava acabando os bezerros, estava diminuindo os bezerros próximo desse confinamento. E tinha uma viagem de 800 quilômetros, no mínimo, de 8 a 16 horas, em alguns casos, até mais. E o que acontecia com esses animais? Eles tinham pequeno tempo de adaptação e entrada súbita no confinamento, no máximo em 1, 2 dias. Basicamente existiam 2 grupos de animais. Os zebuínos, que correspondem mais ou menos a 80% dos nossos confinamentos, porém alguns confinamentos usam mais mestiços leiteiros. Em termos de surgimento do CRB, foi acompanhado nesse confinamento, e o que aconteceu? A esmagadora maioria dos animais tiveram CRB muito semelhante ao que ocorre nos Estados Unidos nos primeiros
15 a 20 dias. Em especial, começando a demonstrar com 4 a 5 dias. Então, é muito parecido com o que ocorre nos Estados Unidos. Nesse confinamento que durava grande parte do ano, o que tinham vários lotes, nós fomos acompanhando também o que acontecia com a morbidade, ou seja, o surgimento de casos, no decorrer do tempo. E existia uma relação inversa, ao contrário, com a quantidade de chuva. Quanto menos chuva, maior a frequência do CRB. Esse era o ambiente que a gente encontrava no confinamento. Você já a 1 quilômetro de distância via uma tremenda quantidade de poeira, porque nesse período, praticamente nessa região, chove zero. E isso era implementado, aumentado, com a alimentação dos animais, e para diminuir a poeira, eles usavam caminhões-pipa com água. E os próprios caminhões provocavam poeira. É interessante, e só tem pouquíssimos estudos, em especial nos Estados Unidos, sobre o que acontece com a poeira. A poeira que está no ar, que a gente não percebe, e foi feito um estudo da poeira dessa região. Se você for ver, com detalhes do microscópio, o tamanho da poeira é muito diferente e você tem grãos diferentes de poeira. Uma parte deles vai ficar retida em narina. Animal tosse ou a secreção elimina essa poeira. Grãos menores podem passar para a traqueia. E grãos menores ainda, 20 vezes menores do que um fio de cabelo, podem chegar lá no fundo dos pulmões e provocar aquele tipo de alteração. E a poeira é altamente irritante para o trato respiratório. O que acontecia em termos dos dados epidemiológicos desse confinamento? Os recriados tinham muito menos problema de CRB do que os que foram comprados de fora, ou seja, se tinha um grupo de risco ali, né, e que tinha uma entrada súbita no confinamento. Os mestiços leiteiros, diferente de que muitos poderiam pensar, eram menos propensos a terem o CRB do que os zebuínos. A gente acha que o zebuíno é um super animal, ultra resistente, para algumas coisas sim, para outras não. E onde estava ligado isso aí? Principalmente a chegada dos animais, um estresse muito grande e falta de treinamento do pessoal que estava lidando, deixando os animais altamente estressados. E o estresse libera um hormônio chamado cortisol, que diminui a resistência do animal às doenças. É interessante que, em termos de morte, na recria foi mínima, ou seja, os quadros de CRB foram menos intensos do que os animais comprados de fora. Ou seja, além de uma frequência mais alta, tinha uma intensidade, uma severidade do CRB muito maior. Vamos ver quanto que essa fazenda gastava de tratamento só com o CRB. Primeiro, você tem os gastos com tratamento. Nesse caso, eles usavam um antibiótico associado a um anti-inflamatório não esteroidal. Com 9.488 animais, eles gastaram R$578 mil. O custo de operação, que geralmente as pessoas não levam em consideração, tem um custo grande. Você imagine uma fazenda com 20% dos animais serem tratados. Eles precisavam de um número maior
de trabalhadores para fazer essa tarefa, tem um custo. Ou seja, R$ 49,00, de acordo com a própria fazenda, de custo, que geralmente você não considera. Os efeitos da enfermidade, levando em consideração aquele trabalho canadense, os animais tiveram que perderam 7 quilos, devendo permanecer no mínimo 5 dias a mais no confinamento, a preço de R$ 7,00 por dia, dando um certo prejuízo. Os gastos com a morte, considerando o valor do animal multiplicado por 33 e os custos operacionais, olha a diferença do custo operacional aqui e aqui, mais do que triplica. Você tem que ter todo um equipamento, todo um local para você dispor essa carcaça. Ou seja, o custo operacional é muito alto. Você imagine para enterrar alguns animais, quanto tempo demora para você remover e enterrar o animal? É um custo. Como calcular os custos não detectáveis do CRB? Primeiro, você tem que fazer a detecção dos casos crônicos. O que, popularmente, em certa região do Brasil, eles chamam de boi ladrão. Por que boi ladrão? Porque ele come e ganha pouco. Esse é o... E as lesões que você vai ter, principalmente no matadouro, que são... Você conta nos dedos os confinamentos brasileiros que fazem isso. Olha esta fotografia de um lote que entrou com o mesmo peso, aparentemente um lote parecido, e olha a diferença desse animal que vocês estão vendo à direita e o animal na esquerda. Segundo o gerente, 15% dos animais eram bois ladrões. E, de acordo com dados deles, eles ganhavam menos 150 gramas por dia. A alimentação era a mesma, o manejo era o mesmo. E isso aqui não está computado, como a palestrante que me antecipou mostrou gastos invisíveis, e aqui também. No trabalho que nós fizemos com o Vecchiato, nós fomos examinar animais gordos que foram para abatedouro. E encontramos isso, lesões, principalmente na parte anterior do pulmão, e nessas tipos de lesões, o animal ganha menos 80 gramas por dia. Porém, encontramos uma quantidade significativa de animais com grandes áreas de lesão, que ele vai ter um ganho de peso muito inferior. Às vezes você acha que a sua dieta estava com problemas, quando você tem um outro problema. Ou seja, para aquela fazenda, se nós tínhamos 15% dos bovinos que ganhavam menos 150 gramas por dia, que daria ao redor de 7.104 bovinos, com 15 dias a mais de confinamento, você, com custo diário de ração de R$ 7,00, você teria um gasto de 745.920. Ou seja, o total de custos detectáveis representava 63% e os não detectáveis, 37%. Imagine essa soma de quase 2 milhões de reais para um confinamento. Uma outra coisa que numa das palestras que eu fiz, um criador achava que ele só computava o prejuízo pela morte. Vejam o quanto representa a morte. Pouquíssimo. Perto do que você gasta no tratamento dos animais, com o efeito direto do CRB nos animais e com a enfermidade imperceptível. Você está perdendo dinheiro. Num estudo bem recente americano, eles viram, em termos de lucro, se você considerar um animal sadio, médio, considerando 100%, de acordo com o número de animais, ou de acordo com o número de tratamentos
Ou mesmo, esse caso crônico aqui, ó, que você não detecta, você tem lucro zero. Zero com esse animal. Ele está comendo, está gastando, está ocupando o lugar do que seria um animal sadio e o seu lucro é zero. Para entender os custos com prevenção, é necessário a gente conhecer um pouquinho mais da enfermidade. E eu certamente podia falar, no mínimo meio-dia, sobre os vários tipos de enfermidades e as várias categorias de CRBs que você pode ter. Os agentes causais do CRB poderiam ser parasitas, por exemplo, no caso do Dictiocaulus, poderia ser ocasionalmente fungos, no caso das aspergilos, mas sem dúvida, 99% em condições nacionais ou são os vírus ou são as bactérias. Nos Estados Unidos, você tem uma lista enorme de vírus que podem causar o problema. Porém, eu chamaria a atenção de vocês que o único vírus que acomete os pulmões é o vírus sincicial respiratório. Todos os outros acometem outros segmentos do aparelho respiratório que predispõem, que facilitam o ataque das bactérias. Nos Estados Unidos, 60% dos casos de vírus precedem o ataque das bactérias. Porém, nos Estados Unidos, existe uma diferença completamente diferente com o nosso tipo de confinamento. Lá o animal é desmamado com 8 meses ou 7 meses e vai direto para o confinamento. Aqui, a entrada dos animais geralmente é de 20 meses para cima, ao menos no Brasil. Salvo 0,5% que faz o super precoce, que é antieconômico. E eu pergunto para vocês, em especial vocês que já tiveram filhos, quem tem mais problemas respiratórios? O seu filho com 3 anos? Ou o seu filho com 15, 18 anos? Certamente o seu filho com 3 anos. Tudo indica que no Brasil, o ataque dos vírus não são com tanta frequência, e agora está começando a ser feito um estudo no Brasil, comparado com os Estados Unidos. Qual a principal bactéria causadora do CRB? Se fossem os alunos, eu mandaria todos repetirem comigo. Mannheimia hemolítica. Vamos lá. Mannheimia hemolítica. Mais uma vez. Vamos lá, estão dormindo. Café para eles, por favor. Mannheimia hemolítica. Estão meio dormindo. Mais uma vez. Mannheimia hemolítica. Exatamente. Uma bactéria gram-negativa, que é o grande fantasma, e é altamente oportunista, encontrada em 95% dos bovinos sadios. E como se dá esse contágio? A mãe, quando nasce, lambe a narina do bezerro. E já nessa lambida, ele transmite a Mannheimia, que vai ficar lá caladinha, paradinha, em fossas nasais ou em faringe. Outras bactérias podem ter uma ação semelhante, mas com uma frequência mais baixa, como a Pasteurella, o Staphylococcus e o Mycoplasma, que é muito importante nos Estados Unidos, mas que clinicamente existem pouquíssimos casos no Brasil. Como essas bactérias atuam, em especial as 3 bactérias que nós citamos anteriormente? Ela fica esperando a oportunidade certa de atacar. Exatamente quando você tem uma baixa na resistência do animal, que é a entrada do confinamento e lesões no aparelho respiratório, ou causado com poeira, ou causado por vírus. E, nesse momento, ele tem uma rápida multiplicação na narina e depois ele ataca os pulmões. Veja isso aqui. Uma infecção experimental com Mannheimia,
Chamo atenção para vocês para essa parte anterior do pulmão. Isso a gente chama de consolidação ou patologicamente de hepatização. No primeiro dia, no terceiro dia e no quinto dia. E dependendo do grau de severidade, pode matar o animal. Então, as bases da prevenção do CRB estão ligadas à compra dos animais, diminuição geral do estresse, manejo do controle da acidose, combate à poeira e uma série de outras circunstâncias que nós falaremos um outro dia. Vamos focar agora na metafilaxia, que é uma das formas de prevenção. Se nós formos ver a origem etimológica da palavra, meta quer dizer objetivo, filaxis quer dizer proteção. Então, a metafilaxia é um tratamento preventivo cujo objetivo é a proteção. Ele não vai tratar o animal, ele vai proteger o animal. E, teoricamente, você tem um uso massivo em lotes ingressantes com alto risco. E aqui eu já estou comentando um problema que está ocorrendo no Brasil. Você não deve tratar todos os animais. Você deve primeiro estudar a epidemiologia e ver quais são os animais de grupo de risco. Senão você está gastando antibiótico à toa e facilitando a resistência. Qual é a ideia dessa metafilaxia? Reduzir na entrada do confinamento o número de marrengo. Você reduz ao máximo e evita que ela tenha uma grande multiplicação depois. A ideia é essa. Então, nesse caso desse confinamento, e o leitor de saúde tem que ser como um alfaiate. Para cada animal, para cada sistema, ou melhor, para cada sistema você tem um modelito. Para cada miss, você vai ter um traje. E analisar caso a caso. O que você tem que fazer? Não existe uma fórmula correta para todos. Exige a experiência do leitor. Então, no caso, seria a partir do final de março, nesse confinamento, para zebuínos e animais que sofreram viagens muito longas. Qual é a ideia? Você usar um antibiótico que tem uma permanência relativamente grande, né, e que tenha uma concentração mínima nos pulmões, evitando que nesse período mais crítico a bactéria consiga se multiplicar. Então a ideia é essa. Que antibiótico a gente tem que utilizar? Eu fui há pouco tempo procurado por um laboratório que queria usar um importantíssimo antibiótico de uso humano. E eu disse, não. A pecuária já está sob pressão hoje de estar causando bactérias resistentes para o homem. É uma questão de ética, é uma questão de defesa da própria cadeia. E que às vezes o pessoal esquece. Então, pouco utilizado em medicina humana, custo-benefício adequado e não gerar resíduos após 50 dias. Porque se o preço do boi subiu e você quer mandar para o matadouro, tem gente que é inescrupulosa e manda um animal ainda enquanto ele está sendo tratado, tem efeito de resíduo. Quais são as alternativas de metafilaxia no Brasil? Nós temos a tildipirosina, a gamitromicina, que são mais novos, a tulatromicina, a tilmicosina e o ceftiofur, sendo que esses três foram lançados há mais tempo. Nós fizemos uma comparação usando animais de alto risco nessa fazenda, aplicando ou não na chegada dos animais a tildipirosina.
nós aplicamos nesses animais de risco, com custo de R$ 35,00, que pode variar. Eles conseguiram um preço muito bom, porque compraram uma quantidade muito grande. E o que aconteceu? Enquanto que os testemunhos tiveram 25%, aqui teve 9,85%. Os resultados nossos não são tão bons como os Estados Unidos. Porém, lá você tinha um efeito extra, que era a poeira, nem sempre encontrada nos confinamentos americanos. E vejam que, mesmo esses animais que tiveram que ser tratados, nenhum deles morreu, enquanto que aqui nós tivemos a morte de 0,35% dos animais tratados. Ou seja, o grau de severidade do CRB foi menor. Agora tem uma série de números aqui, que vocês estão cansados de números, né? Mas vamos tentar sintetizar dizendo o seguinte: nós fizemos o cálculo, então, dos animais sem metafilaxia, né? Com todos aqueles custos que nós já comentamos, sendo um total de gastos detectáveis e não detectáveis. E nós tivemos um total de R$ 61.923 com estes custos. Comparado com os animais que foram feitos metafilaxia, o gasto foi muito menor. Ou seja, o gasto com metafilaxia e sem metafilaxia, Deus está querendo falar com ele, né? Vamos ver o que Deus tem para falar para todos nós aqui, né? Então, o celular, desliga, né? O gasto com metafilaxia e sem metafilaxia deu um lucro, teoricamente, deixou de ter um prejuízo de R$ 20,50 por bovino, que é muito dinheiro. É muito dinheiro. E onde está o X da questão é algo que você não mede em dinheiro. É a diminuição que você vai ter com mão de obra, com facilidade, porque é difícil toda a vida num confinamento com mais de 40 mil bovinos, você detectar, você separar, você tratar, que dá um manejo extremamente complicado para um confinamento principalmente grande. Deixa eu só comentar algo que aconteceu no Brasil. Os confinamentos vinham mais ou menos com 2 milhões, 3 milhões de bovinos. De repente, grandes grupos entraram e resolveram aumentar confinamentos, por exemplo, de 5 mil a 10 mil animais. Você fala, não, dobrou o número de equipamento. Não. De 5 mil para 10 mil, o manejo, o cuidado com a sanidade aumenta muito mais do que duplica. E isso, desculpe, os burocratas e o dono não conseguem perceber. Então, está tendo uma crise dos gerentes. Tem gerente que está maluco. É muita pressão sobre ele. De uma hora para outra, você dobrar um confinamento, sem um devido planejamento. Termino dizendo que a prevenção, sem dúvida, é o melhor remédio. Vamos deixar para o nosso debate, para falar um pouquinho dos pecados mortais que estão sendo cometidos com a metafilaxia no Brasil. E termino deixando essa seguinte mensagem para vocês. A coisa mais importante que cada um de nós, a não ser que você seja sádico ou masoquista, a coisa mais importante da nossa vida é a felicidade. Todos nós estamos à busca da felicidade. Principalmente agora, com a era do hedonismo, todos querem felicidade fácil. A felicidade não é um bilhete de loteria que você é o único ganhador.
Pelo contrário, muitos dos que ganharam a loteria se tornaram grandes infelizes. Os amigos que eles tinham enquanto ele tinha dinheiro desapareceram depois. Foram parasitas, era uma amizade parasita. Ou seja, para a gente ser feliz, a gente tem que lutar a cada minuto para ser feliz. A felicidade é como amizade. Você vai ter amizade verdadeira na hora em que você se dedica ao seu amigo, de coração. Na hora que você é solidário com ele, na hora que você é generoso, na hora dos momentos difíceis, você está ao lado do seu amigo. E a mesma coisa na felicidade. Você será infeliz se aquelas pessoas que estão ao seu lado são infelizes. Você só será feliz se você semear a felicidade e fazer com que os que estão ao seu lado sejam felizes. É difícil? Muitas vezes é. Mas a vida não é feita só de dinheiro. A vida é feita disso. Os momentos de alegria, e não precisa nem dizer da família. A família é o centro de tudo. Eu sou feliz pela família que tenho. Tive a felicidade de dar aula para o meu filho. Por sinal, um excelente veterinário. Uma extraordinária esposa e uma amada filha. E a minha mãe, que eu perdi há 3 anos. E eu tenho acompanhado muitos enterros, muitos velórios. Muitos deles, eu vejo filhos ou filhas abraçando o pai ou a mãe, naquele abraço que ele não deu enquanto ele estava vivo. Aquele abraço de arrependimento, não aquele abraço de despedida. Muita gente, principalmente a nova geração, quer a felicidade imediata. Nunca teve tanto conflito pais e filhos como agora. E a gente tem que ser semeador da felicidade. Busque a felicidade. Sejam realmente felizes. E façam com que outros também sejam felizes. Termino aqui mandando meu forte abraço a todos.